Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus revele para nós a sua palavra, revele dentro de nós, em nome de Jesus. A vida cristã verdadeira não é um amontoado de coisas, ela é uma coisa só: Cristo. Tudo no cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo, por nós e em nós. Irmãos, não há nada impessoal no cristianismo. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é. O Senhor é. Preste atenção. O Senhor é. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha força. Isto aqui tem a ver com Cristo em nós. O Senhor é a minha força. Nós fazemos de acordo com a força do Senhor que está em nós. Fica bem mais gostoso, fica suportável. Colossenses capítulo 1, verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Preste atenção, meu irmão, e o Emerson vai ler de novo, porque esse texto é maravilhoso. Vamos ouvir de novo. Sendo fortalecidos com todo o poder. Para um pouquinho. Sendo fortalecido com quanto de poder? Com todo o poder. Com todo o poder. Fortalecido diz respeito a algo interno. O fortalecimento do Senhor acontece dentro de nós. Dentro de nós. Sendo dentro de nós fortalecidos com todo o poder. Segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria.
sendo fortalecido com todo o poder, segundo quem? Segundo a força de quem? Não é a força de uma doutrina, não é a força de um esforço, é a força de uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo, quem vive em nós. Quem vive em nós. Se você não tem interesse, vai ver que o Senhor não está em você. Porque há momentos, irmão José Rabelo, na nossa vida que a coisa pesa. É doença, é dor. E eu vou precisar da força do Senhor em mim. A força do Senhor. O meu forte é ser fraco. Nas empresas e no mundo se procura os pontos fortes. Não é assim, Renato? Renato é administrador de empresa. Não é assim? Você tem que procurar o ponto forte. Vamos desenvolver o ponto forte para ficar mais forte. Mas no reino de Deus precisamos verificar o ponto fraco. Quando sou fraco, aí sou forte. A minha fortaleza está baseada na minha fraqueza. E o poder de Jesus se aperfeiçoa na fraqueza. Significa que o poder de Jesus opera muito bem na sua fraqueza. Eu não consigo. E Ele opera. Ele opera. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a minha força. Isaías 12, verso 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Deus é a minha força. Ele é o meu cântico. Deus se tornou a minha salvação. O Deus que eu sirvo e adoro, com quem ando, é o Deus que se tornou Ele mesmo a minha salvação. Deus é. Deus é. Aquilo que Deus doa, qualquer pessoa pode receber, pode ganhar. Mas para você ter o que Ele é, você precisa nascer de novo. Quando a gente tem a salvação como um conceito, como uma doutrina, ela se torna impessoal para nós. Mas quando temos a salvação como uma pessoa, a pessoa do Senhor, então ela se torna relacional para nós. Por quê? Porque eu vou ter relação, intimidade, comunhão com a minha salvação, que é uma
com a pessoa que está em mim. Não há salvação sem a identificação do homem com Deus. Veja bem, se Deus, Ele mesmo, é a minha salvação, eu só posso, então, experimentar essa salvação que é Deus, se tem uma identificação de Deus comigo e eu com Ele. Por isso, Deus mesmo veio a este mundo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem com Ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e ressurreição. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando uma pessoa crê na palavra de Deus que afirma sua morte e ressurreição em Cristo, ela terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Isto é salvação. A salvação para mim é isto. Portanto, creia a sua morte e ressurreição com Cristo e experimente a salvação que é Deus por nós, em nós e através de nós. Cristo fez tudo, é tudo e vive o tudo que Ele é em nós. Se você está crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, então você está salvo. Até para crer na palavra de Deus, nós necessitamos da graça de Deus. Atos 18, 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Aos que pela graça criam, aos que pela graça haviam crido. A minha convicção pessoal de que Deus, o Senhor, é a minha salvação, o meu Deus pessoal, a quem amo, com quem ando, provém unicamente da graça que me capacitou a crer. Irmãos, é possível ter um bom papo, uma boa conversa a respeito das coisas de Deus, das coisas das Escrituras, contudo não ter a revelação do Senhor Jesus Cristo em nós. Você senta com uma pessoa, um pastor, um crente, alguém assim interessante, e você escuta, e você até gosta, fala coisas boas, tem conhecimento da palavra, das coisas de Jesus, mas não tem a revelação do Senhor Jesus Cristo, crucificado na cruz, comigo crucificado com Ele, e do Senhor Jesus Cristo ressurreto, revelado em mim, manifestado em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Sem a minha morte com Cristo na cruz e Cristo em mim, não haverá vida cristã verdadeira, muito menos culto
verdadeiro. A vida cristã verdadeira só funciona se Cristo está em mim, vivendo a sua vida. Se Ele não está em mim, não tem vida cristã verdadeira coisa nenhuma. Porque vida cristã não é o que eu faço. Vida cristã é Cristo, o que Ele fez por mim, o que Ele é em mim. Isto é vida cristã. Alguém me disse certa vez a respeito da vida cristã: eu tento, mas não consigo. Esse eu tento é incredulidade. Eu não tenho que tentar nada, porque eu não vou conseguir nada tentando. Com o meu esforço, a condição do Evangelho é esta: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ninguém consegue viver o Evangelho por esforço próprio. Cristo vive em nós, o Evangelho, que é Ele mesmo. Mas Cristo só vive naquele que com Ele morreu. Se não morreu, Cristo não vive. E é exatamente essa palavra morrer, o espinho na garganta de muita gente. Quando você fala a palavra morte, morrer com Cristo para o pecado na cruz, não desce, engasga. Tem gente que quer a vida de Cristo, mas não quer morrer com Cristo para o pecado, para si mesmo. Por isso, o Evangelho é indigesto para muita gente. A pessoa está ouvindo bem, está indo bem, está ouvindo, mas quando escuta a palavra morrer com Cristo, imediatamente aciona o botão da rejeição e a pessoa se tranca. Eu estou acostumado a falar da morte para as pessoas. Quando você fala da morte, ela se tranca. Não tem a revelação da nossa morte com Cristo na cruz. Esta verdade está encoberta. Esta verdade da nossa morte com Cristo para o pecado é preciso ser crida. Só assim a pessoa experimenta e também compreende. Crê para experimentar e depois compreender. E é um compreender pela revelação de Deus. É Deus quem revela. Não é raciocínio lógico. É um entendimento que Deus nos dá. É um entendimento que a gente ganha de Deus. É exatamente isso, irmãos, que irá produzir em nós o culto racional, o culto espiritual, a nossa adoração ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A outra versão diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela
compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós só podemos nos apresentar ou oferecer a Deus, nós só podemos apresentar ou oferecer a Deus uma adoração verdadeira, um culto espiritual de verdade, se for pela misericórdia de Deus ou pela compaixão de Deus. Se você está aqui hoje adorando, se você hoje aqui, você é o culto a Deus, porque é você que se apresenta a Deus, lembre-se que é por causa da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos receber. Portanto, não peça a Deus aquilo que você merece, ou pensa merecer, viu? Como tem gente que pede, eu mereço, eu também sou filho de Deus. Pois é, se Deus fosse dar o que você merecia, ai. Deus é misericordioso e se apiedou de nós por causa da nossa miséria no pecado. A misericórdia tem esse sentimento de compaixão, sentimento despertado pela nossa miserável situação. A nossa miserável situação despertou esse sentimento grandioso chamado de compaixão em Deus. A misericórdia de Deus o levou a esse sentimento de se colocar no nosso lugar. Ele teve compaixão de nós. O que é compaixão? O que é compaixão? A compaixão visa aliviar o outro que está sofrendo. E não existe sofrimento maior do que o sofrimento causado pelo pecado no ser humano. E Deus, em sua compaixão por nós, Ele veio para tirar esse sofrimento do pecado causado em nós, que o pecado nos causa. A compaixão de Deus virou empatia. E a empatia virou identificação conosco na cruz. A compaixão de Deus virou uma empatia muito grande de Deus por nós. E essa empatia de Deus virou identificação na cruz, porque na cruz Cristo nos atraiu a si e com Ele nos identificou. Na cruz, Cristo morreu por nós e nos levou a morrer com Ele aquela morte que nos liberta do pecado e do sofrimento que o pecado causa em nós e também a Deus. Você não é o único a sofrer por causa do pecado, não. Deus está sofrendo mais do que você, porque Deus não tolera o pecado. Deus tirou os nossos pecados e também nos matou para o pecado
nos libertando totalmente, verdadeiramente, e nos dando alívio, o alívio que tanto nós necessitamos. Mas tem muito mais. A nossa morte com Cristo é a condição para recebermos em nós a sua vida e também a sua pessoa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E não fique pensando que eu não conheço outros textos não, tá? Eu gosto de repetir este aqui. E vou repetir até entrar em nós, em cada um de nós, nas pessoas que estão escutando. Se você está compreendendo a sua morte com Cristo, a sua ressurreição com Cristo e o viver de Cristo em você, então o seu ser por inteiro vai vazar em adoração, em culto verdadeiro a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É racional. Não significa que também não possa ser emocional. Mas ele começa assim, é racional. Porque você precisa compreender. Primeiro crer, depois compreender o Evangelho de Jesus. E aquele que compreende, irmão José Rabelo, o Evangelho de Jesus, se emociona também por esse Evangelho, porque é grandioso. Mas o culto é racional. Racional. Apresentar os nossos corpos significa uma entrega total. Total. Tudo da nossa humanidade. Espírito, alma e corpo. Tudo. Apresentar o corpo ao Senhor é com tudo que Ele é com tudo que está dentro dele, com tudo que Ele representa. É com o espírito, é com a alma e com o corpo. É sentimento, é emoção, é vontade, é mente, é tudo, irmão. Se nós estamos experimentando a nossa morte com Cristo, o resultado é esse culto verdadeiro a Ele. É um culto que sai da gente, que sai do salvo e sai livremente. Adoração forçada não é adoração. Na época do anticristo, quando o anticristo estiver governando este mundo, e eu creio que assim será, porque está escrito na palavra, e os sinais estão acontecendo, já estamos vendo os sinais da chegada deste monstro do inferno, o anticristo, e chegará um momento, uma certa altura do governo do anticristo neste mundo, que ele vai exigir a adoração das pessoas através de uma marca que será colocada nas pessoas, e essa marca vai representar a fidelidade da pessoa ao anticristo, o culto da pessoa ao anticristo. Só que ninguém vai ser obrigado, né? Se você chegar diante do anticristo
bater o pé dizendo: eu não aceito a sua marca, Ele não vai colocar. Vai te matar, mas não vai colocar. Porque você tem que dizer: eu aceito, eu quero a marca. E vão fazer fila para receber a marca, que a adoração não pode ser forçada. O culto ao Senhor é um culto que sai livremente da pessoa regenerada. É uma expressão livre e espontânea. É assim o culto. Essa adoração a Deus tem 3 características destacadas no texto. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quais são as 3 características do culto espiritual, do culto verdadeiro, do culto racional? Diz aí: vivo, santo e agradável a Deus. É vivo porque vem da ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Apresentai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Como é que você tem que se apresentar a Deus? Como é que você tem que se oferecer a Deus? Vivo dentre os mortos, ressurreto dentre os mortos. Você é alguém que veio da ressurreição? Você é alguém que veio da ressurreição com Cristo? Você ressuscitou com Cristo? Você é um novo homem, uma nova criatura, ressurreta, Cristo vivendo em você? Se é assim, você pode adorar, se oferecer, se apresentar diante do Senhor. É santo, porque é separado do pecado. É santo o culto. O culto é santo, porque é separado do pecado. E é agradável, porque Deus tem prazer nesse culto. Por que é agradável? Porque Deus tem prazer nesse culto. Isaías, capítulo 1, versículo 12 e 13. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convenção das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. De acordo com este texto que foi lido para nós, o povo vinha comparecer perante o Senhor com todo o aparato religioso, mas o Senhor não aceitou o povo e nem o que o povo oferecia ao Senhor. Deus não aceitou o culto oferecido a Ele, porque não era culto vivo,
santo e agradável. Alguém que estivesse observando de fora toda aquela movimentação, todo aquele culto, aquela reunião, mas estivesse de fora observando, poderia pensar: que culto maravilhoso é esse! Oh, igreja boa! Culto, louvorzão, coisa boa! Mas Deus não cai nessa esparrela. Deus diz firmemente, porque Ele conhece tudo: o culto de vocês para mim é abominação. Eu não quero o culto de vocês. Fique com vocês, aproveite dele vocês, mas eu não quero esse culto. E disse mais: quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Quem pediu para vocês? Eu não pedi. Culto assim não. Eu não chamei nenhum de vocês na minha presença, ou a minha presença. Olha o que Deus está dizendo, irmãos: eu não chamei vocês à minha presença. Eu não quero vocês na minha presença. Eu não aceito vocês, nem o culto de vocês. E o motivo é a iniquidade de vocês. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Tudo isso está estragado pela iniquidade de vocês. Iniquidade aqui é a natureza da pessoa, velha natureza pecaminosa. Vocês estão estragados pela iniquidade e pelo pecado. De fonte pecaminosa, de fonte suja, de fonte poluída, Deus não aceita culto nenhum e nem o indivíduo. Deus está falando a respeito da iniquidade e o culto ao mesmo tempo. Deus está falando a respeito da iniquidade, a respeito do pecado e culto ao mesmo tempo. O que adianta comparecer para me adorar se você está cheio de pecado, cheio de iniquidade? Eu não suporto esse dualismo. O Senhor está dizendo: não venha para cá com pecado. Não venha para cá com a sua natureza corrupta. Não venha, não se aproxime. Mas, por causa da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, Ele providenciou uma maneira para nos libertar disso, a fim de que o nosso culto seja mesmo um culto verdadeiro. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então o Senhor se entregou por nós. Se entregar por nós é morte, é cruz. Na cruz Ele morreu por nós, morreu para nos purificar de toda iniquidade. E agora Ele pode entrar em nós. Pela nossa ressurreição com Ele, Ele entrou em nós. A vida dele está em nós, o Senhor está em nós. Agora o Senhor aceita o culto. Ele aceita você. Como se apresentar
e ser aceito por Deus? Apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. É assim. A condição para se apresentar a Deus é a condição ressurreta. A condição ressurreta significa que morremos e ressuscitamos com Cristo. Agora o Senhor nos aceita. Agora o culto ao Senhor é um culto santo. É vivo, é santo e é agradável. Não se oferece sujeira no altar do Senhor. Não se oferece no altar do Senhor miolo de tripa. E também não se trata de oferendas, como é comum na religião, mas um oferecer-se a Deus. E é um oferecer-se ressurreto a Deus. Você notou? Deixa eu perguntar agora. Qual é a sua oferta a Deus no culto? Não é aquela que você coloca no gasofilácio. Esta você dá por gratidão, para que se desenvolva a obra de Deus. Qual é a sua oferta no culto, meu irmão? Não percebeu ainda? É você. Apresentai-vos. Você é a oferta. Você é o culto. Você é o culto. Você é a oferta. Já se entregou? A pessoa regenerada é a oferta oferecida ao Senhor. Nisto consiste o culto. Se você não está entregue ao Senhor, você não tem culto nenhum. Pode fazer o que você quiser. Pode pregar bonito, orar bonito, pode dar dinheiro, pode fazer o que você quiser. Se você não estiver entregue ao Senhor, você não está adorando coisa nenhuma. Mas, morto com Cristo, ressuscitado com Cristo e a vida de Cristo em nós, agora sim, agora desejamos. Interessante, irmãos, agora existe um desejo mesmo, um desejo verdadeiro em adorar o Senhor, em servir o Senhor, um desejo dedicado, intenso. Sim, irmãos, um desejo envolvido mesmo, um desejo. E também podemos nos apresentar a Deus. Podemos oferecer-nos a Deus. Deus agora nos aceita. Podemos adorar a Deus. Agora podemos ser usados por Deus para o que Ele quiser, quando quiser e do jeito que Ele quiser. O culto racional ou espiritual envolve o nosso ser por inteiro. A adoração, irmãos, é uma posição interior do nosso coração em relação a Deus 24 horas. Não tem pausa. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Deus não precisa da nossa adoração. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo. Porque ao adorá-lo, encontramos o significado verdadeiro da nossa vida. A adoração é insubstituível na vida dos santos de Deus. Irmãos, adorar vale a pena, viu? Vale a pena. Quando o adorador é Jesus, vale a pena. Quem é este que merece tanta honra e adoração? Jesus Cristo.
Vamos encerrar ouvindo Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.